Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Eu sou Maíla e no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre as leituras que eu fiz no mês de julho, o que eu estou lendo já agora em agosto e também as leituras que eu pretendo terminar em agosto. Meu mês de férias, normalmente eu leio um pouco mais que os outros meses, então eu leio uma média de 3 a 4 livros, né? Normalmente 4 livros nos meses mais apertados eu consigo ler 3 livros no mês, e em julho eu consegui terminar 6 livros, o que eu achei muito bom, já que eu estava de férias, né? E tinha um pouquinho a mais de tempo aí para ler, né? Eu leio muitos livros ao mesmo tempo, né? Então normalmente eu sempre leio 3 livros, né, em conjunto, então eu termino os livros bem próximos um do outro. Mas eu vou começar aqui por um que eu já estava lendo no finalzinho de junho, né? Eu quis ler só para sentir a escrita do autor, né? E eu até falei para vocês no outro vídeo, né, como esse, que eu já tinha lido 2 capítulos. E o livro é O Príncipe da Névoa, né, de Carlos Ruiz Zafón. Vai sair vídeo sobre ele, inclusive eu já gravei, né? Então aguardem aí que provavelmente vai ser o próximo vídeo, né? Depois desse aqui sai o vídeo sobre O Príncipe da Névoa de Zafón. E eu gostei muito desse livro, não vou falar muito porque eu falo mais sobre ele no vídeo que gravei para vocês, mas eu já adianto para vocês que foi uma leitura muito boa, né? Apesar dos pesares, né? Os pesares é que envolvem medo, porque eu sou uma pessoa mole, mas eu gostei bastante desse livro aqui e a gente conversa mais sobre ele no próximo vídeo. Aí logo depois que eu terminei O Príncipe da Névoa, eu terminei um outro livro, né? Eu tava lendo ali em conjunto e eu confesso que é uma autora que eu já tentei, né, ter contato com ela outras vezes e sempre eu acabo abandonando os livros dela. Mas esse aqui era para um clube de leitura, então eu quis terminar, né? Quis ir até o final. Acabei gostando da história, porém ela tem muitos problemas que a gente vai conversar também em outro vídeo só sobre esse livro. O livro em questão é Um Mais Um, da Jojo Moyes. Então, esse livro aqui, até a página 60, 70, tava muito chato, minha gente. Muito chato mesmo. Eu tenho uma dificuldade muito grande de me afeiçoar aos personagens da Jojo logo de cara. Eu abandonei Como Eu Era Antes de Você, eu abandonei A Última Carta de Amor, né? E fiquei por um triz de abandonar esse aqui também. Mas depois a história foi ficando legal, foi ficando engraçada, apesar de que eu percebi muitos erros, muitos furos no roteiro. E como eu falei, a gente vai conversar sobre esse livro aqui em um próximo vídeo só pra ele, tá? Então, o segundo livro que eu li em julho foi Um Mais Um. E aí eu terminei O Restaurante no Fim do Universo, né, de Douglas Adams. Continuo gostando do livro, continuo gostando da série, apesar de que, como eu falei para vocês no vídeo que já saiu, né, sobre esse livro aqui, eu vou deixar linkado aqui nos cards, eu gostei mais do primeiro. O Restaurante no Fim do Universo é um bom livro, diverte você, tem muita coisa que você pode tirar daqui, né? Então, não é um caso de que Douglas Adams perdeu a mão, não é isso. Mas o primeiro, né, o Guia do Mochileiro das Galáxias, ele conseguiu prender mais, pelo menos no meu caso, né, conseguiu encantar mais, me deixar mais curiosa, certo? Então, em comparação, né, entre os dois, eu prefiro o Guia do Mochileiro das Galáxias, o que não faz com que O Restaurante no Fim do Universo não seja um bom livro. E aí eu terminei de ler um livro que eu já tinha começado a ler em junho também. Ele era meta de junho, não consegui cumprir em junho, né? Mostrei pra vocês que eu consegui ler só 40 páginas em junho. E aí eu terminei em julho. O livro é El Zorro, né? Comienza la leyenda de Isabel Allende, né? Tem a versão desse livro em português, certo? É O Zorro, Começa a Lenda. E esse livro aqui, minha gente, ele despertou sentimentos diferentes em mim. Por quê? Porque eu gostei muito da história até determinado ponto, né? Então, a gente vai acompanhar, né? Aqui é um romance de formação. Então, a gente vai acompanhar o Zorro desde antes do seu nascimento, né? A gente acompanha como os pais do Zorro se conhecem, né? A gente acompanha o nascimento do Zorro, ele crescendo, né? Sua educação. Realmente, a gente vai acompanhando todos os acontecimentos que levaram Diego de la Vega a se transformar no Zorro, né? Então, é muito interessante acompanhar isso, né? A Isabel Allende, ela foi convidada para escrever esse livro, né? Eu vou fazer um vídeo só sobre esse livro aqui pra gente conversar um pouco mais, certo? E assim,
Ela escreve muito bem e as aventuras que ela coloca aqui, tanto de quando Diego era criança, Diego na sua adolescência, até as aventuras do Zorro em si, elas são muito bem escritas. Então, assim, a gente consegue rir bastante, a gente consegue se prender bastante, né? Ficar apreensivo ali com o que vai acontecer, né? Ela consegue passar isso. Só que nas últimas partes do livro, o livro é dividido em 5 partes e mais um epílogo, né? E cada parte vai contar os acontecimentos em um período de tempo da vida de Diego. E na quinta parte aconteceram coisas muito importantes para a vida do Zorro, né? Para a formação, né? O final ali da formação do Diego de la Vega como Zorro, né? E isso é muito importante. Mas também aconteceram algumas outras coisas que eu acho que seria irrelevante para a história, né? Eu não vou contar para não dar spoiler. Eu entendo o que ela quis fazer, né? O Diego precisava passar por algumas situações onde ele não vence, né? Onde ele não ganha. Isso eu não tô falando com relação ao Diego enquanto Zorro, eu estou falando com relação ao Diego enquanto pessoa, né? Enquanto Diego. Então ele precisava passar por algumas situações assim, né? Até para o amadurecimento mesmo do personagem. Porém, o que eu acho que me incomodou mais não foi nem o acontecimento em si, mas a forma como ela criou aquele acontecimento, né? A forma como ela desenvolveu, que eu achei um tanto quanto racista, e talvez eu tenha sentido isso porque eu estava lendo Bell Hooks, né? E ela escreve alguns personagens se baseando exatamente em alguns estereótipos, né, das pessoas negras que Bell Hooks cita no livro dela. Então isso me incomodou um pouco, né? Entre outros aspectos que eu vou conversar mais com vocês quando eu fizer o livro sobre o Zorro. Mas eu ainda dei 4 estrelas a esse livro aqui porque eu sempre gostei muito do Zorro e eu gostei muito de acompanhar a sua formação, né? Como ele teria chegado a ser o Zorro, que teria motivado Diego de la Vega, né, a se tornar essa figura, né, que está ali lutando pela justiça. E aí, como eu comentei com vocês, enquanto eu estava lendo o Zorro, né, eu estava lendo E Eu Não Sou Uma Mulher, Mulheres Negras e Feminismo, da Bell Hooks. Gostei muito desse livro. Esse ano eu já li um outro livro de Bell Hooks, deixa eu ver se eu acho aqui, que foi o Feminismo é para Todo Mundo, né? Políticas Arrebatadoras. Esse livro aqui, ele é escrito, digamos que de uma forma que abrange mais todo mundo, né? Então, ela vai tocar aspectos da sociedade que são machistas e que a gente não percebe, né? E de como nós mesmas, né? Nós mulheres propagamos o machismo, né? Propagamos o sexismo. E ela vai falar sobre o que é o feminismo de fato, né? Então, o intuito desse livro é que o que é o feminismo verdadeiramente chegue a mais pessoas, né? Já o E Eu Não Sou Uma Mulher, ela vai fazer um apanhado histórico, né? No outro também tem um pouco disso, mas nesse aqui o foco está nas mulheres negras, né? Então ela vai fazendo um apanhado histórico, né, de tudo que essas mulheres passaram desde que foram escravizadas. Lembrando que ela bota aqui a realidade das mulheres negras dos Estados Unidos, mas que a gente pode fazer um paralelo sem problema nenhum com a nossa sociedade. E ela vai falando sobre todos os estereótipos, né, que foram sendo criados para as mulheres, né, no geral, e como a mulher negra sempre acaba sofrendo mais com esses estereótipos, né? Um outro ponto que também me chamou muito a atenção é como as mulheres negras, elas ficam ali no não lugar, porque você sempre teve o termo mulheres muito ligado a mulheres brancas, né? E o termo negro, né, sempre ligado aos homens negros. E mesmo dentro das lutas, né, pelos direitos das mulheres, pelos direitos das pessoas negras, as mulheres negras acabam ficando em segundo plano, né? Então elas não têm, de fato, um lugar, né? Ou não tiveram durante muito tempo, né, na história. Então foi uma leitura bem importante, como eu falei para vocês, me abriu os olhos para muita coisa, né? Coisas que eu percebi, por exemplo, aqui dentro do Zorro, né? Que talvez eu não tivesse percebido, né? Ou não tivesse mexido tanto comigo se eu não tivesse lido E Eu Não Sou Uma Mulher. Então, indico muito essa leitura aqui para vocês. E o último livro que eu li em julho foi A Perdição do Barão de Lucy Vargas. Eu pretendo fazer um vídeo também só sobre esse livro aqui, mas eu posso adiantar aqui, eu gostei da história, né? Gostei de pontos que a história aborda, porém eu senti algo, né? Até em uma escala um tanto maior do que o que eu senti quando eu li Um Acordo de Cavalheiros, da Lucy Vargas, que é a falta de algo na narração, né? Inclusive, nesse livro aqui eu consegui perceber alguns problemas, né, de escrita mesmo,
né? Então eu acho que falta um pouquinho de amadurecimento aí da escritora enquanto escritora, né? Mas a ideia é muito boa. Nesse livro aqui a gente vai ter um casamento por conveniência, mas o diferencial aqui nesse livro que eu percebo dos outros livros é que a gente entra nesse casamento já com uma das partes com o sentimento desenvolvido, né? E essa parte é o homem. Então a gente entra com esse barão, né, o marido, já muito apaixonado pela esposa, né, que ele está casando convenientemente. Então a gente vai acompanhar, né, ele tentando conquistar essa esposa, né, e todo o sofrimento dele por achar que não vai conseguir, por achar que pode perdê-la. Outra coisa que eu achei muito legal é que nesse livro aqui a gente tem um narrador em primeira pessoa e esse narrador é o próprio Barão. Então, nesse livro aqui a gente não vai ter a história do ponto de vista da mocinha, né, como a gente está acostumado, e também não temos com o narrador, né, observador, onde ele vai focar por hora no mocinho, por hora na mocinha, como também é bem comum nos romances de época. Nesse livro aqui a gente vai acompanhar realmente os acontecimentos do ponto de vista do Barão. Como eu falei para vocês, eu pretendo fazer um vídeo sobre esse livro aqui, mas eu já vou adiantando que eu gostei da história, porém percebi alguns problemas nela que eu vou conversar com vocês depois. Então estes foram os 6 livros que eu consegui ler no mês de julho e agora eu vou conversar com vocês sobre os livros que eu pretendo ler, né? Eu já comecei a ler um, né, ontem foi 1º de agosto, né? Tô gravando esse vídeo no dia 2. E eu já comecei a ler um livro dessa lista, tá? Mas o primeiro livro que eu vou mostrar pra vocês é A Vida, o Universo e Tudo Mais, né? Então eu pretendo ler esse livro aqui no mês de agosto, até porque a gente tem o vídeo, né, de leitura conjunta, aquele vídeo que eu faço com spoiler, sobre os acontecimentos do livro A Vida, o Universo e Tudo Mais. Que é o 3º livro, né, da série do Mochileiro das Galáxias. E aí, eu coloquei 2 livrinhos que eu comprei recentemente, até mostrei pra vocês naquele videozinho de compras, né, que eu quero muito ler, né, porque, como eu falei pra vocês, eu não li nada desses 2 autores e eu quero muito conhecê-los, então pretendo ler esse mês O Alquimista, de Paulo Coelho, né, e O Misterioso Caso de Styles, de Agatha Christie. Nunca li nada dos 2 autores e quero, né, conhecer a escrita dos 2 e quem sabe até, né, ler outros livros deles no futuro. Então, mais 2 livrinhos aqui que eu pretendo ler nesse mês. Então, são leituras curtas, né, por isso que vocês vão ver que eu coloquei um livro a mais do que eu normalmente coloco na minha meta, né, do mês, porque realmente até agora eu mostrei pra vocês, né, 3 livrinhos curtos. Né? A gente tem aqui a Agatha Christie um pouquinho mais gordinho, mas a diagramação do livro, né, é uma diagramação muito boa, então ele não é tão longo assim. E aí, eu resolvi dar uma segunda chance a Jojo Moyes, né? Até porque saiu um filme, né, recentemente, do livro em questão, né? E vocês já devem saber que o livro é A Última Carta de Amor. Como eu falei pra vocês, eu já abandonei esse livro aqui, né? Mais diferente de como eu era antes de você, que eu abandonei porque realmente eu não estava gostando, esse aqui eu comecei a ler porque era para um clube de leitura, só que depois foi retirado do clube, né? E eu tava gostando, apesar de não conseguir entrar ali e me identificar muito com os personagens, eu estava gostando um pouco mais do que como eu era antes de você. Então, eu acabei abandonando, não foi exatamente porque eu não gostei. Então, eu resolvi dar uma segunda chance, né? Vamos ver. Eu acho que eu tinha lido 2 capítulos, 2, 3 capítulos, né? Eu gosto dessa ideia de cartas dentro do livro, né? Então, aqui a gente tem essa questão de algumas cartas pelo meio do livro. Então eu resolvi dar uma outra chance, né, para poder depois assistir a adaptação, né, e vim conversar com vocês sobre as 2 obras, né, então tanto o livro quanto a adaptação. Então, A Última Carta de Amor, de Jojo Moyes, inclusive eu já pretendo começar a lê-lo hoje. Como eu falei pra vocês, eu costumo ler mais de um livro, porque eu sou uma pessoa um tanto enjoada. Às vezes eu enjoo dos personagens, né, da história, e eu deixo ela ali de molho e pego outro. E desde que eu comecei a fazer isso, eu rendo muito melhor nas leituras do que quando eu leio um livro por vez. E o último livro que eu vou colocar, né, nessa lista, que na verdade foi o primeiro porque eu já estou lendo ele, é um pequeno calhamaço, porque se trata do primeiro livro de Duna, né, do Frank Herbert. Esse livro aqui é um clássico de ficção científica, a gente não precisa nem falar sobre isso. Também vai sair a adaptação de Duna e eu estou bastante curiosa para assistir, né? E sempre foi um livro que eu lia a sinopse, né, e eu sempre ficava muito curiosa para ler, mas eu confesso que eu tinha um certo medo. Mas agora eu resolvi encarar, né, e vamos lá. Vai ser um daqueles livros que eu sei que eu vou fazer um monte de marcações, né, porque pelo que eu percebi,
Tem várias famílias, vários planetas, vários povos, enfim, né? E aí a pessoa para se perder é 2 palitos, mas, né, estamos encarando Duna. Eu comecei a ler ontem e eu estou na página 66, né? Li muito pouco ainda, né, tendo em vista que o livro tem 680 páginas, se eu não me engano, mas eu estou gostando, né? Tá me deixando curiosa. Tem a questão ali daquelas irmandades, né, que tem a Bene Gesserit. Esse vai ser um daqueles livros que eu vou passar muita vergonha na hora que eu for fazer vídeo sobre ele, porque tem aqueles benditos nomes inventados ali mais próximos do inglês que eu já não consigo nem com os nomes de verdade em inglês, imagino com esses inventados. Então vou passar bastante vergonha para pronunciar, né, esses nomes aqui, mas o que eu queria dizer falando disso tudo como eu falei, minha cabeça é um lugar bem desorganizado. Mas eu tô gostando muito da leitura, né? Então, eu li 66 páginas ontem e foi assim, bem rapidinho. Sentei só pra conhecer, né? Pra começar ali sentindo, digamos assim, a narrativa. E quando eu vi, já tinha lido 66 páginas. Então, tô bem curiosa e eu acho que eu vou gostar muito, né? Eu já falei isso milhões de vezes, mas é porque tem vários elementos que eu gosto, né? Então, tem essa questão de a história se passar entre planetas diferentes, né? Pelo que eu entendi, tem a questão de máquinas envolvidas aqui, tem lutas, e tem profecias, e tem irmandades, e tem religião aí estranha, né? Enfim, então tem muitos elementos que normalmente prendem minha atenção, e por isso eu estou com muitas expectativas aqui para Duna. Então esses aqui são os livros que eu pretendo ler no mês de agosto. Como eu sempre falo, pode ser que aconteça de algum desses livros ficar de fora, o que não tem problema nenhum, porque a leitura não é uma competição, não é uma corrida, não é uma obrigação também para mim, né? Então eu realmente gosto de sentar e aproveitar as leituras que eu faço e é o que eu pretendo fazer aqui, né? Nas minhas horas vagas, né? Um dos passatempos que eu mais gosto é ler. Então é isso que eu vou fazer, tentar ler esses livros aqui, mas se algum ficar de fora, a gente passa para os meses seguintes, né? Porque não se trata de uma obrigação, só coloquei aqui o que eu desejo ler no mês de agosto. Então é isso, gente. Me deixem aqui nos comentários quais foram as leituras que vocês fizeram no mês de julho, o que vocês pretendem ler nesse mês de agosto, tá? Me deixem saber aqui que eu vou adorar olhar os títulos de vocês. E se você gostou do vídeo, você já sabe, não esqueça de deixar seu gostei aqui pra mim, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e compartilha esse vídeo com os coleguinhas pra gente fazer uma comunidade de leitores cada vez maior por aqui. Peço muito que você deixe seu like, né, mais uma vez, porque a interação de vocês com like, comentários, compartilhamentos, ajuda muito o canal, né? O YouTube entende que esse conteúdo é importante para você, entende que esse conteúdo é relevante e manda para mais pessoas. Então eu agradeço muito a sua interação nesse vídeo. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Um cheiro para todo mundo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!